Bem, ora viva, novamente. Vamos já ao próximo podcast daqui da Central Açores. Hoje com um convidado super especial, alguém do mais positivo que existe e extremamente conhecido e dos Açores. Vamos ver se ele entra a qualquer instante aqui em contato connosco. E aqui está ele, seu José Euseu. Como é que isso está, Olá, amigo? Gustavo, viva! Tudo em ordem? Tudo em ordem? Estás preparadíssimo? Estou preparado. Vamos agora a isso. Oh, eu vou-te pedir que baixes um bocadinho mais exatamente que eu quero ver a tua cara com perfeição. Eu e Ok. depois quem toda a gente vai ver a seguir. Mister, em primeiro lugar, muito obrigado por teres aceito este convite para participar no projeto Central Açores, projeto positivo, que fala das partes positivas da vivência aqui no Grupo Central e na terceira. Em primeiro lugar, e tu já tens a noção de algumas perguntas que vão vir, o que é que mais aprecias nesta terra? Olha, eu aprecio nesta terra nós ainda conseguirmos ouvir os nossos passos. Ou seja, a tranquilidade que a terra nos dá, hum, que é precisamente isso. Nós ainda conseguimos ir pela rua e ouvir os nossos passos, não há muita confusão, e em terra onde há tranquilidade, penso eu que também há espaço para o pensamento e para reflexões. As terras e as cidades e as grandes cidades, isso não acontece, não há essa qualidade de vida que eu prezo muito, que é o sossego, a tranquilidade, e ser, no geral, uma terra pacífica. Tu viajas muito. Uhum. Ah, sim, mais ou menos. Já Estados Unidos, muita terra aí para É, fora. sim, é mais à diáspora, claro. Mais ali à zona da Nova Inglaterra, nos Estados Unidos, e também à Califórnia, que é onde há mais comunidade de esteirense, e ao Canadá. Basicamente isto, porque já fui a outras terras, mas esporadicamente. Como é que é ser recebido para a nossa gente? Ah, isso é muito bom. É muito bom, até porque quando aparecemos numa comunidade imigrante, ah, a primeira coisa que eles tentam logo saber é fazer de nós um postal, ou seja, como é, estão a ver-nos, estão a imaginar a sua terra. E depois querem saber as novidades que nós façamos de gazeta da terra de onde eles nasceram, e depois querem saber como é que está fulano, Beltrano, e como é que está, portanto, pessoas que já não vêm cá há muito tempo gostam de saber como é que está a sua terra natal, a sua freguesia natal, o seu local de nascimento. E depois esta saudade exige que nós, portanto, nós que vamos de cá, por exemplo, neste caso eu, estejamos disponível para ouvi-los, porque eles querem desabafar e contar e saber. Portanto, sou muito bem recebido. Isto, para Sim. concluir isto, sou muito bem recebido. Ok. Mister, hum, três coisas que tu gostasses. Aliás, vamos dar um passo atrás. Tu és conhecido por variedíssimas coisas. Vamos começar pela parte em que tu és menos conhecido. Falamos da parte talvez do locutor de rádio ou então na locutor, o que é na rádio és relatador, és o quê? O quê? É fazer reportagens desportivas, e depois da rádio, portanto, como eu comecei a colaborar com a antiga RDP,
que agora portanto, é a Antena 1, mas que se fundiu com a RTP, é tudo RTP, portanto também temos de fazer trabalhos para a televisão. Portanto, eu acabo por ser, faço reportagens esportivas para a rádio, diretos sobretudo, para a televisão, reportagem gravada, e para o jornal do Diário Insular também faço uns rabiscos de algumas crónicas de futebol e de outras, e que foi por aí que eu comecei, aliás. Tu fazes o desporto todo? Sim, sim, eu tive até um tempo na rádio, que era mesmo, a intenção era mesmo cobrir a maior diversidade possível de desportos. Depois, quando a rádio começou a ter jornalistas no quadro em São Miguel, praticamente eles de lá e por telefone fazem as reportagens, e aí eu fiquei dispensado, salvo algumas raras exceções, e fiquei só para a parte da reportagem em direto de, é mais em futebol. Portanto, a rádio agora está quase circunscrita a minha colaboração na parte do futebol em reportagens em direto. Eh, Diz-me uma coisa, sabes os nomes dos jogadores todos de futebol? Não, até sou meio distraído, meio cabeça do ar, mas tem que mas claro que a gente tem que saber ou tentar fixar, embora que depois também eu invento ali uns nomes e troco uns nomes, mas também aquilo quem está em casa não, está, Não não sabe. sabe quem é que está ali e o que é que se está a passar. Epá, deixa-me só fazer aqui um pequeno à parte. Minha filha acabou de aparecer aqui, está aos shots. Vicente, vai chamar o mais, faz favor. Imediatamente. É porque senão eu vou me inquietar contigo que ele está aqui a correr de um lado para o outro. Olha, anda lá, anda lá. Desculpa lá. Não, não está tranquilo. Dizias-me então que não te recordas dos nomes todos e às vezes invento-me um E bocadinho. às vezes troco, isso é uma desgraça. Mas também, tu uma vez contaste uma história que, e penso que foste tu, com um colega teu que passou o jogo todo a dizer sempre o mesmo nome de vários atletas. Ah, Foi. O jogo era só de 3 ou 4 jogadores. o gajo jogava na baliza e avançava ao mesmo tempo. Certamente que histórias dessas tens aos pontapés dentro do desporto, não? Sim. Tenho algumas. Epá, os pontapés, mas tenho algumas situações engraçadas que se passaram comigo. Eu acho que qualquer um que tenha esta atividade ou que exerce esta atividade a tempo inteiro ou não, tem sempre umas histórias engraçadas para contar. Alguma que te recordes agora, ou nada fácil de via memória? Não, por exemplo, há num jogo praense, União Micalense, hum, em que o União Micalense marca um golo, e claro que como repórter e sendo um direto, e repórter de uma rádio regional, e por cima uma rádio pública, nós não podemos ou não devemos mostrar parcialidade. Então, quando o União Micalense marca o golo, eu abri a via e gritei o que podia do golo do União Micalense, mas não havia, parece-me que ninguém no campo do União Micalense. Claro que a minha voz sobressaiu muito, estava toda a gente calada e eu só ali a gritar, e há um que estava já assim meio farto daquele grito, olhou para trás e disse: cala a boca, burro. Dificuldade. Seu. Olha lá. Tu, atleta, experiência desportiva, mais como locutor ou. É engraçado, eu gostava imenso, mas mesmo muito de jogar futebol. Desde a escola, ciclo preparatório e depois no liceu. E todos os bocadinhos que me restavam, furos ou então intervalos, já horas de almoço, ia jogar futebol para os pátios.
Epá, não era grande futebolista, mas às tantas, se bem trabalhado, até podia evoluir a alguma coisa. E tive possibilidades de ir para, pelo menos, prestar provas no Lusitânia, mas a minha mãe, eu sou filho único, então a minha mãe e o meu pai opuseram-se e fizeram uma resistência e venceram com essa resistência e depois acabei por não ir. E às tantas também, pensando bem, foi o melhor que me podia ter acontecido a mim e ao clube. E, portanto, pronto, e foi só isso, mas quer dizer, continuei sempre a gostar de praticar, mas depois, quando saí do liceu, comecei já a não ter espaço nem circunstâncias próprias para praticar futebol como eu gostava. Passou a ser só lá esporadicamente com amigos que juntávamos num campo aqui em São Bartolomeu, no ringue de pantinagem, que ainda era chão de cimento, e aí praticávamos umas peladinhas, pronto, mas depois ficou só reduzido a isso. Ok, diz-me uma coisa, eh, da tua vida profissional já sabemos um pouco, já vamos dar aqui mais um salto do ponto de vista cultural. Do ponto de vista social, o que é que tu fazes, o que é o teu dia a dia, as tuas interações locais? Tu és um Bom, homem conhecidíssimo. eu sou funcionário da Câmara Municipal de Angra. Era o dos serviços municipalizados, foi a minha porta de entrada. Depois da internalização, agora, portanto, em que os serviços foram extintos e toda a massa humana passou para o universo Câmara, portanto, eu sou agora funcionário da Câmara Municipal. Depois tenho essas como hobbies. Gosto muito de fazer agricultura, portanto, agricultura doméstica, portanto, aqui numas parcelas de terreno que pegam à minha casa. Faço também de inverno, portanto, eu colaboro com a RTP, com o Diário Insular na parte do desporto, e de verão tenho como hobby também, pronto, participar em cantorias nas festas do Espírito Santo, nas festas de verão nas freguesias. E pronto, é assim uma vida um pouco preenchida, não com tanto tempo como eu gostaria de ter para a família, principalmente em anos de maior, portanto, de maior trabalho. E pronto, e aí a minha vida é esta. Tu és um homem, quando eu estava aí a falar contigo, toda a gente conhece e tu conheces toda a gente. Eh, Não, onde é que- é assim. Eu desde novo que comecei a fazer vida, vida isto é, a estar a passar grande parte do meu tempo na cidade. Ou seja, e eu sou uma pessoa que eu não esqueço quem foram meus colegas portanto, claro que há todo um conjunto de gente alargado que foi gente que foi minha colega de liceu e, um, e depois começa por aí, começa depois por familiares deles, descendentes, ascendentes deles. Depois ser também andar nas cantorias, nos palcos, claro que a pessoa acaba por ser muito vista e depois e também sou uma pessoa que sociabilizo com facilidade. Depois em cada arraial, em cada festa, em cada freguesia encontra-se ou faz-se um amigo. Um, e depois isto tudo somado, eu já tenho 50 anos, feitos este ano, portanto já é muito tempo a acumular conhecimentos e contactos com pessoas e pronto, e não é mais do que resultado disso. Diz-me uma coisa, como é que chegas às cantorias? As cantorias, isto é assim, como gostava de saber, o berço das cantorias é o meio rural onde eu nasci e onde vivo. Os meus pais, o meu pai um campesino, mas gostava muito destas cantigas ao desafio e então organizava
porque ele próprio também gostava de dizer uma de lá de vez em quando, organizava na sua própria casa, a casa onde eu nasci e cresci, cantorias ao fim de semana. Então depois eu fui embalado nisto e depois também devia ter alguma propensão inata para isto. Comecei a, comecei a ouvir, e depois tentei, era muito novo, talvez ainda em tempo de escola primária, e depois havia aqui um senhor de São Bartolomeu portanto, que era um cantador muito conhecido, que era o António Pelácio, que cantava velhas com o João Ângelo. Perguntou ao meu pai se ele estaria disposto em deixar-me ir cantar, se ele falasse com uma comissão. E depois o meu pai disse que sim. E depois ele arranjou, encontrou maneira, pelo conhecimento que tinha, de eu ir cantar ao pezinho e à cantoria de São João de Deus, em Santa Luzia, no ano de 1981, dia 10 de junho. Pronto, e fui nessa aventura, era muito pequeno, depois as pessoas acharam graça e pronto, até hoje. 40 anos. Vais Agora, fazer 40 anos. para o ano farei 40 anos de atividade, exatamente. Hum, Maravilha. Diz-me uma coisa. Daqui da tua vivência cá na ilha, isto faz parte também de uma das perguntas que eu quero fazer sempre a todas as pessoas. E já falámos um pouco da tua vida, da tua vivência, tudo. Eh, Três coisas que gostasses de ver potenciadas ou magnificadas cá na ilha. Bom, eh, bom, claro que o gostar de ver não quer dizer que seja possível alguém conseguir que se faça. Mas eu, por exemplo, gostaria imenso de ver, por exemplo, a ilha ou até as ilhas eh, um pouco mais viradas para a horticultura e fruticultura em detrimento da pecuária, até por uma questão de variedade de produção, de variedade de oferta. Portanto, isto era uma das coisas que eu gostaria que acontecesse. A outra questão, por exemplo, é, como nós sabemos, quando nós saímos da escola primária, vamos para o ensino preparatório e há obrigatoriamente 2 anos em que temos a disciplina de educação musical. Penso que seria benéfico, como disciplina opcional, nos anos subsequentes, tipo sétimo, oitavo e nono, até o nono, educação musical ser uma disciplina opcional, como por exemplo religião e moral, cidadania, porque eu acho que naqueles 2 anos há certos alunos que são despertos para a música e das duas uma, ou depois têm possibilidade de ir para conservatório e seguir a carreira musical, ou então abandonam a educação musical porque não a têm, ou por sendo autodidatas prosseguem-na, ou então esquecem. Portanto, e às vezes pode-se perder aqui algum talento ou outro por via de não haver esta condição de opcional. Portanto, isto é uma ideia que eu tenho. Outra questão, há mais duas, até vou pôr aqui mais duas. Uma, por exemplo, na cidade de Angra, que tem feito um belíssimo trabalho na parte de encher buracos que haviam na cidade, no sentido de haver casas devolutas e o trabalho tem sido muito bom. Mas ainda há algumas, e parece-me que algumas não são resolvidas porque não se pode mexer na volumetria da casa quando são casas muito pequenas e depois isso prejudica também a questão da procura e talvez não sei se há forma de se mexer na legislação nesse sentido. E a quarta, o Gustavo deu-me três, mas a quarta é uma questão
que sei que não é possível, mas é do foro sentimental, e isto porque a semana passada eu fui comprar, como é habitual, todos os dias, uma vez por semana, jornais à Tabacaria Angra, à Rua Recreio dos Artistas, ou Altas Covas, e ali no momento que eu estava no carro, olhei para o edifício do antigo Rádio Clube e pensei, este é que é para mim o verdadeiro edifício do Rádio Clube. Ou seja, embora o Rádio Clube de Angra, sendo uma estação emblemática, que continua a existir enquanto instituição, mas que em termos de edifício sede mudou para a Avenida, eu sempre que passo por ali entendo aquilo como o edifício do Rádio Clube. Era uma, uma coisa que eu gostava imenso de ter, de ver outra vez, era o rádio. Claro que isto não é possível, porque aquilo ali já está um edifício adaptado para outras valências. Mas eu lembro do Rádio Clube Antigo, talvez o Gustavo não se lembre, era um edifício muito funcional, e o Rádio Clube era ali. Portanto, isto é uma questão agora, esta quarta não é tanto de. Portanto, é saber que é uma coisa que é impossível de se concretizar, penso eu, pelo menos num futuro mais próximo, mas isto foi só por causa daquela observação que eu fiz e daquela saudade do Rádio Clube antigo. Eh, a lembrança que tens vai ser uma lembrança que vai chegar a muita gente, certamente. E é engraçado de eu não me recordar propriamente ver ali o Rádio Clube, mas sempre conheci aquilo como o Rádio Clube e estava aqui agora a expressar-me a tentar lembrar o que era no lugar do Rádio Clube. Pois pois aí é que está, E é a cozinha, agora, parece que penso que é a cozinha económica e é o alpendre, a sede do exatamente, alpendre, portanto está. exatamente. Mas sinceramente para mim ali é que é o rádio, É o é que Rádio se Clube. deveria ser o Rádio Clube. Dentro de experiências, de vivências, eh, como tu estavas a falar que tinhas ido agora recentemente, ou semanalmente vais fazer a tua compra de jornais, Uhum. nestes últimos 3 meses, experiências ou compras, vivências que tenhas feito cá aqui na ilha que te tenham marcado positivamente e que pudesses dizer ao resto da nossa gente, epá, fui ali, ou vivi isto, ou experimentei isto, e que foi uma coisa que me tenho marcado positivamente. Ora, positivamente foi, olhando ao tempo que agora tenho disponível e que em circunstâncias normais não teria, porque não há festas, foi numa tarde pôr o carro fora da garagem, família para dentro, e ir ao interior da ilha, mostrar-lhes, tanto à minha esposa e à minha filha, estradas e campo com vegetação endémica e intocada ainda, que elas não conheciam. Ou seja, ia conhecer zonas pouco conhecidas do interior da ilha, lindíssimas, de uma calma absolutamente fantástica, uma, uma, uma paisagem paradisíaca, e poder sair fora do carro e respirar o ar puro e só ouvir uma ou outra ave mais desassossegada que pudesse interromper aquele silêncio. E a alegria com que as minhas Marias, como eu chamo, olharam aquilo como uma pessoa que nunca tinha visto nada daquilo, foi uma das experiências mais gratificantes nos últimos 3 meses e neste período de confinamento. Maravilha. O interior da nossa ilha, Uhum. Florestas Flora e Silva, Exatamente. extraordinário.
Mais alguma outra questão, alguma coisa que tenha marcado também, igualmente, sinto que essa já foi especialíssima. Portanto, há, por exemplo, aqui uma experiência agora gastronómica, que é, há uma loja hum, que fica na Rua Madre de Deus, ao lado da Escola do Altas Escovas, que comercializa produtos estrangeiros. Não comercializa nada português, é tudo estrangeiro. O Bocas, sim, sim. E sendo que a avó da minha esposa era brasileira, portanto era natural da Rua Barata Ribeiro, em Copacabana, no Brasil, veio para cá com 19 anos, e o meu sogro recorda-se de ela tentar encontrar feijão preto para fazer feijoada à brasileira e inquietava-se, portanto não era muito fácil. E então eu entrei nessa loja, vi feijão preto, e então lembrou-me de trazê-lo e convencer a minha esposa a fazer uma feijoada brasileira. Claro que depois ela foi ver na internet e perguntou a algumas pessoas como é que se fazia, fê-la e a minha pequena, que é bisneta já dessa brasileira, gostou imenso daquela feijoada brasileira. Eu sabia que já tinha comido, gostei imenso que ela gostasse, eu gostei, todos gostámos e foi uma experiência agradável porque era uma herança gustativa da família e que numa certa fase foi muito difícil ela mantê-la porque não havia muito feijão verde, desculpa, feijão preto, e a gente fez esta iguaria num dia à tarde. Espetacular, Uhum. espetacular. Hum, Falaste aqui dos passados familiares ligados a exterior, ligações, de que forma é que a gente, Grupo Central, pode criar maior sinergia, maior união entre nós? Tens alguma perspectiva? Eu penso que uma das coisas importantes é respeitar, manter e exponenciar a especificidade. Ou seja, cada ilha tem uma cultura própria, uma gastronomia própria, uma, um terreno às tantas específico, e se cada qual até um sotaque específico, e então é unirmos-nos na diferença. Ou seja, eu gosto de falar com alguém de São Jorge, por exemplo, que tenha sotaque de São Jorge. Gosto de falar com alguém da Graciosa, que tenha sotaque da Graciosa, porque se isto fosse tudo a falar do mesmo modo, isto era um caldo indiferenciado e não tinha assim muita piada. Depois é respeitar a cultura de cada ilha e tentarmos que as suas produções agrícolas, as suas vocações agrícolas, as suas receitas, a sua gastronomia fosse respeitada, exponenciada, ou seja, se cada ilha for respeitada e desenvolvida olhando à especificidade, é para mim a melhor forma de criar essa sinergia e não propriamente querer fazer das cinco uma ou um caldo em que ou uma que dita leis ou que haja uma lei. Não, aquilo cada uma deve ser uma, mas especificamente com as suas especificidades, de modo e respeitada como isso, de modo a criar essas sinergias. Ou seja, eu tenho na minha despensa alhos da Graciosa, eu tenho na minha despensa queijo de São Jorge, eu tenho na minha despensa aguardente do Pico, eu tenho na minha despensa queijo do Morro do Faial. Portanto, e isto, se cada terceirense olhar às riquezas que cada uma das outras ilhas tem, e cada um, jorgense, graciosense, picuense ou faialense, olhar também para as riquezas e especificidades das outras, eu acho que
desta forma, com um respeito, se cria uma sinergia. Muito obrigado. Mister, uma pergunta agora do ponto de vista já mais pessoal, sugestões. Recomendas algum tipo de leitura? Não sei se és leitor, se não és leitor. Sim, sim. Recomendas algum Aliás, tipo? eu sou pouco virado para as tecnologias, precisamente porque o tempo que eu poderia, o tempo que eu poderia disponibilizar para as tecnologias, disponibilizo-o para a leitura. Eu, por exemplo, estou a ler um livro de um escritor local que escreve muito bem, aliás, já foi premiado nacionalmente, que é o Joel Neto. Estou a ler o livro Vida no Campo, um livro muito bem escrito, e que, às tantas, principalmente para quem de cá não é, aquilo é extremamente enriquecedor porque relata na perfeição como é que é a vida no campo, aqui nas ilhas. Sendo eu do campo, um, estou a gostar imenso desta leitura. Antes deste livro, estive a ler uma tese de doutoramento de Mateus Laranjeira sobre as casas de Câmara dos Açores, que vai mais às casas de Câmara de São Miguel, Terceira, Pico Faial. E também parece-me que de São Jorge, exatamente. Portanto, e isto aqui já é uma mistura de história e arquitetura, muito interessante. A vida no campo é outro tipo de leitura. Eu gosto muito também, às vezes, de livros de investigação histórica embora que eu diversifique um bocado a leitura, não gosto de ler só um tipo, portanto, não ler só romances, não ler só história, não ler só. Tento diversificar, mas gosto muito de ler livros de história. eh, São seguidas as tuas referências ao campo? Uhum. São mais que muitas? Tu formaste, cresceste em São Bartolomeu, tu vives em São Bartolomeu, já disseste ao longo desta nossa conversa várias vezes. Eh, Falas com um certo brilho nos olhos e uma certa doçura na voz do campo. Falas de um livro sobre a vida no campo. Uh, Consegues falar como é que surge isso e o que é que o campo te traz? Bom, bom, não sou camponês, sou camponês por vir do campo, não sou camponês no sentido de exercer a atividade de agricultor, lavrador ou camponês propriamente dito, de pastor ou coisas assim, profissões do género. Agora, eu sou um rural, um ser rural bacteriologicamente puro, porque minha mãe é do campo, o meu pai era do campo, os meus avós todos do campo eram, ou seja, eu não tenho nenhuma ligação, pelo menos no espaço de 3, 4 gerações para trás, à cidade. Embora me relacione muito bem com cidadãos e com a cidade, tanto quanto ao espaço físico, como, à massa humana citadina, eu relaciono muito bem, diga-se isto. Mas procurei, apesar do tempo de ligação à cidade, procurei nunca me desligar da condição de plebeu. Ou seja, gosto da cidade, gosto dos citadinos, mas gosto também sempre de me lembrar que sou plebeu. E sendo plebeu assumido e até com um certo orgulho, o campo para mim é sinal de liberdade. Portanto, é de estar.
é de estar em casa, poder ir à rua e olhar o campo, olhar a natureza, contemplá-la, contemplar a natureza, até o horizonte, e às vezes, se forem situações de solidão, até conseguimos ver belo um ponto qualquer que até ali nós não o víramos como belo. Portanto, ou seja, epá, isto afinal é bonito, eu nunca tinha dado por isso há tanto tempo que eu aqui vivo. E às vezes, às vezes há estas situações assim de contemplação da natureza e, pá, para mim é sempre um sentimento de liberdade e, e até de estar assim próximo de gente genuína, gente boa, quer dizer, há gente boa e má em qualquer sítio, em qualquer parte, mas aqueles comportamentos genuínos eu gosto imenso. Um, um ambiente cru, Sim, 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 mas exatamente. É isso mesmo. está cru, está saído da terra. Exatamente, é isso mesmo. É isso Eh, mesmo. hum, Eliseu, serás a primeira pessoa a quem eu faço essa pergunta, tenho que fazer um pequeno enquadramento, mas para mim é uma pergunta muito interessante e muito curiosa, porque para além daquilo que é a noção de custo, é para mostrar a tua noção de valor, o que é para ti valoroso. Tivemos a oportunidade de conversar mais ou menos acerca disto, e eu gostava de saber uma compra, uma aquisição que tenhas feito neste passado recente. A referência são 100 euros, mas pode ser mais, pode ser menos, mas que te tenha trazido um valor acrescentado para ti, que entendas de enorme valor para ti. Ora, curiosamente, e porque eu sou uma pessoa que muito pouco valor dá à tecnologia de ponta, levou a que eu tivesse um telemóvel do mais rudimentar que havia até onde eu pude, quando não havia possibilidade mesmo mais de qualquer forma dele me servir, então tive de comprar um telemóvel novo, já com outras, com outras características, mais moderno, e foi talvez essa a compra nesse valor que eu tive que me fosse útil, foi um telemóvel, porque agora nós já não podemos dispensar um telemóvel. E foi porque era absolutamente uma necessidade. E mesmo assim, dos telemóveis mais evoluídos tecnologicamente que haviam à venda, eu comprei aquele que tinha menos tecnologia. Mas de qualquer forma, foi a compra que eu fiz por necessidade e que foram 100 euros bem empregos, foi o telemóvel. Sim, senhor. Uma última pergunta. Falámos de passado, da tua vida, da relação, de tudo e um pouco, mais alguma coisa. Entendes que tenha ficado alguma coisa por dizer ou por abordar? Não, quer dizer, também assim agora de repente não. Epá, eu só gostava de referir que esta questão da pandemia leva-nos a uma situação que me desgosta neste sentido. Nós, por exemplo, aqui sempre tivemos fama de sermos hospitaleiros, de sermos bom vivants, mas isso continuamos a ser, mas gente que recebe muito bem quem nos visita. Eu, por exemplo, nesta situação da pandemia, uma vez eu estava num recinto fechado, num comércio da área da restauração, e entrou alguém de fora da ilha e que entrou, portanto, esqueceu de entrar sem máscara. E gente de cá
não todos, mas alguns começaram logo a protestar porque ele tem entrado sem máscara e a pessoa pediu desculpa, e eles continuaram sempre a ser ríspidos no sentido de que ele teria que ter mais cuidado. E eu comecei a pensar que esta pandemia, às tantas, pode vir a alterar a imagem que nós temos no exterior por causa da questão do medo. Ou seja, as pessoas com o medo leva-lhes a ter estas reações ásperas que depois pode ter um reflexo lá fora de já não sermos os tais muito hospitaleiros que éramos. Portanto, isto foi só aqui um parênteses uh, que eu abri. Isto é para a última pergunta com que espero fechar, que é futuro. Que futuro? Bom, falar no futuro é muito complicado, primeiro porque uma coisa é o que nós pensamos que pode ser o futuro e outra coisa é o que será o futuro. Um, o futuro passa por ilhas talvez cada vez menos povoadas e que toda a economia e tudo o resto vai ter que se ajustar um pouco mais por baixo. Uh, Portanto, pode até haver fluxos turísticos perfeitamente anormais no sentido de grandes fluxos turísticos, e podem estas ilhas viver um pouco à volta disso, mas olhando só às estruturas internas, há ilhas a perderem população, que já estão com uma população talvez estabilizada, mas uma estabilização por baixo. E creio que o futuro serão ilhas cada vez mais calmas, porque cada vez com menos gente. E essa calma será só perturbada pelas tais ondas turísticas, que agora o tamanho delas nós não sabemos daqui para lá. Quer dizer, ou serão ondas grandes, ou não. Portanto, e agora tudo terá de ser ajustado. Vamos ver esse ajustamento, se é muito por baixo, se é um ajustamento tendo em conta alguma sazonalidade, ou seja, inverno calmo, inverno movimentado por via dos fluxos turísticos. Vamos lá ver. Obrigado. Ok, Eh, grande Gustavo. Já daqui a pouco já te contacto para nós só colocarmos aí 2 ou 3 dates de conversa, darmos para mais 2 ou 3 dates de conversa, aliás, e vou colocar isto na internet e já conversamos. Ok, obrigado, um Obrigado. abraço. Estás Até a tudo. sempre. Adeus, Um abraço. Gustavo. Um abraço. Até logo.